nesta longa estrada da vida. Tudo bom? Um abraço aos nossos telespectadores da TV Cidade. Um abraço especial ao Bruno, que nos dá assistência aí, e ao nosso diretor Classir. Hoje estamos aqui com o, vamos dizer assim, meu colega, meu amigo, Alencar Bertolassi Cardoso. Nós nos tornamos afins e muito amigos, faço questão de repetir isso aí, através do Banco do Brasil, onde ele foi funcionário. Alencar, o que nós gostaríamos de saber nos caminhos da vida, de forma bastante resumida, você tem todo um aparato de histórias muito bonitas. Como foi a vinda da família Cardoso, a vinda do Alencar aqui para Farroupilha? Inicialmente... Eu acho que podemos inclusive tirar... Sim. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a rádio, a televisão Cidade, canal 14, por este programa, e cumprimentar todos os telespectadores desta TV. E dizer que estou em Farroupilha há 65 anos. Uma vida. Uma vida inteira, Farroupilha. Sou natural de Flores da Cunha e sou defensor intransigente da nossa cidade de Farroupilha, a qual incorporei, a nossa família incorporou, como sendo a da nossa origem. Meu pai, como capataz do Daer, ele tinha exemplo dos diretores, gerentes de banco, que faziam o rodízio, que era determinado pela direção do Daer na época. Então o capataz não permanecia muito tempo que no na determinado época, Alencar, né, o Daer era muito atuante, né? Demais. O Daer foi um baluarte da defesa do trânsito, das estradas naquela época. Era famoso o Daer. O funcionário do Daer era benquisto pela população. Gente que trabalhava. Sim, Hoje sim. não é tanto, né? E aí, por esse motivo, o pai veio para Farroupilha. Isso foi em 55. E um fato importante é que, na época, eu e o Zenei, estávamos estudando no Colégio Murialdo Danarec, colégio interno. Colégio interno. Onde se fazia o ginásio e a normal concomitantemente, juntos. E aí, um belo dia, meu pai apareceu no colégio e disse: olha, vocês não vão para casa para Flores da Cunha. Vocês vão para casa para Farroupilha. Não deu nem para se despedir dos amigos que a gente deixou lá em Flores da Cunha. E alguns deles nunca mais vi. Foi uma pena, porque a amizade de criança é aquelas artes, aquela que se perpetua, que a gente se lembra, né, o restante da vida. Então, a gente veio para Farroupilha e tocamos a vida aqui. E adotamos essa terra como se nossa fosse, como se nós pertencêssemos a Farroupilha. Muito mais que nascer aqui é adotar uma terra que a gente defendeu, trabalhamos aqui, estudamos aqui, nos formamos aqui, os diversos irmãos, e gostamos muito de Farroupilha. Nesse conjunto todo, para que o telespectador saiba, a tua esposa também foi funcionária do Banco do Brasil, a Weimar. Foi. O teu irmão, Luiz, que de forma momentânea, menos na minha concepção, nos abandonou, mas está eternamente junto a nós e está tranquilamente no caminho do céu. O Zenei atuou de forma muito
primeiro lugar, competente e muito dedicado na política de Farroupilha. Ele foi secretário de Educação. Então, esse adotado Farroupilha pela tua família foi também vocês adotados por Farroupilha, né? Então essa parte é muito bonita. O teu filho, por exemplo, o Eduardo e a Andréa, também fazem parte desse contexto. Inclusive, você parece que trouxe uma lembrança para nós aí do teu filho, que tudo tem a ver com os caminhos da vida, com a cidade de Farroupilha. Essas lembranças que a gente traz dos tempos antigos foi o que o Eduardo, meu filho, que é escritor, professor universitário, ele se formou na faculdade em Porto Alegre, é publicitário de publicidade e propaganda. Ele lecionou diversos anos na faculdade em Caxias do Sul e ele resolveu escrever a história da imigração italiana, que é o primeiro livro dele, em quadrinhos, para estimular que as crianças lessem a história dos imigrantes. Que interessante, que brilhante ideia. Essa edição está esgotada, a primeira edição dele. Ele distribuiu em diversas escolas aqui no município. E esse segundo livro dele, Assim na Serra como no Céu, conta as histórias dos mistérios do município de Farroupilha, que se ele não escrevesse, possivelmente mais adiante estariam perdidas. Então é isso que ele quis fazer, resgatar a história para que ela não se perca. E eu, então, faço a entrega desse volume. Agradeço. Espero que façam bom uso. Esse é o desenho feito, é uma história em quadrinhos feito para o desenho, todo o manual feito por ele. Todos os desenhos que estão aí foram feitos por ele. Então eu apresentei esse livro. E resumidamente, Alencar, quais são as histórias relatadas aqui, as 4 histórias? São histórias que são hoje já histórias folclóricas do município, mas que existiram no município de Farroupilha. Sim. Resumidamente, quais são as 4? A primeira história ali é a de... O pessoal do Santa Rita tinha a igreja matriz, era lá embaixo, no São Vicente. E aí o pessoal, o padre da época aqui, o vigário, quis trazer a matriz para o centro da cidade. E o pessoal de lá não queria. E aí, segundo diz a lenda, eles vieram aqui, quando estava começando a igreja, tacaram fogo na igreja. E aí, a história está contada. A outra história é sobre o mistério que existe na boneca que faz parte do Museu Casal Moschetti. Uma outra história fala do exorcismo que foi feito em Caravaggio, da igreja que ficou com as grades tortas porque o demônio teria saído tentando fugir por ali. E uma última história, agora mais recente, é essa do rosto da Nossa Senhora de Caravaggio, que foi refeito, e um culpando um, outro culpando o outro, e ele relata aí, com muito humor, em desenho, essas histórias para que não se percam. Então, tem o livro aí. Agradeço, Alencar. E só para aprofundar um pouquinho um detalhe, para que o nosso telespectador tenha condições de ir ainda ver lá no santuário, que a gente diz o santuário antigo, lá em Caravaggio, é uma janela próxima ao altar, no lado direito, onde está lá a grade totalmente torta, como prova, tá, física, real, de que houve esse exorcismo lá. Então, se alguém for ao Santuário Antigo de Caravaggio, eles vão encontrar a abertura na grade naquele local. E parabéns ao Eduardo, não, por esse belo trabalho. Claro que só poderia surgir um escritor como é ele, de um casal, Alencar e Weimar, e de uma irmã, Andréa, que, vamos dizer assim, em especial o Alencar teve na sua vida um belo período no magistério, né, Alencar? Tive. Logo depois que a gente saiu do colégio de Ana Reca, onde a gente se formou professor, eu fui nomeado
pela prefeitura municipal para trabalhar aqui. Era secretário municipal o Damin, Odir Damin. Eu trabalhei aqui, o lugar era aqui, logo para baixo do posto Texaco aí. Era uma escolinha municipal. Mas trabalhei só 17 dias, porque depois o Estado me requisitou. E fui nomeado, aliás, fui contratado na época do Brizola para trabalhar em Nossa Senhora das Dores, lá na linha 30. Lá na linha 30. Fiquei 3 anos trabalhando lá, Nossa Senhora das Dores, como professor. Ali no primeiro ano, sozinho, 80 e poucos alunos, porque as escolas municipais deixaram de existir. A centralização foi ali. Então tinha uma escolinha que subia para a linha Jance, ela fechou porque tinha escola estadual. Era a escola estadual. A escola dali, uma escola perto de Mato Perto, todos os alunos vinham para a escola Nossa Senhora das Dores. Um período difícil. Então esse detalhe, só te interrompendo um pouquinho, da nucleação, não é coisa dos anos atuais, é uma coisa que já aconteceu há praticamente 40 anos atrás. Né? O que ocorre também é que as escolas municipais só iam até o 4º ano primário. E na época, para entrar no ginásio, tinha que ter a admissão ao ginásio, que era o 5º ano. O 5º ano. Então, os alunos que precisavam fazer a admissão ao ginásio, que queriam estudar, eles tinham que frequentar a escola estadual, que tinha o 5º ano primário. Porque tinham que fazer o exame de admissão ao ginásio para entrar no ginásio. Trabalhei lá esses 2, 3 anos, depois fui transferido para a linha Boemas. Quando eu estava no 30, lá nós tínhamos que parar lá, porque eram praticamente 18 quilômetros, a gente ia segunda-feira de bicicleta, voltava no sábado à tarde para casa, mas parávamos lá. Aí, na residência de um proprietário de um bodegão que tinha lá, Faguerace, que nos acolheu muito bem, né? E depois fui transferido então para a linha Boêmios. Na Boêmia a gente ia de ônibus. Então pegava o ônibus aqui às 7 horas da manhã, 15 para 7. Era o Mandelli isso nessa época ainda ou não? Não. Aquele horário que nós tínhamos que ir, nós conseguimos com o Dair uma licença especial, porque eles não eram proibidos pegar passageiros, era só linha direta. Ele parava aqui na rodoviária, o pessoal tomava um café, e aí nós conseguimos uma licença do Dair, e íamos de manhã até a linha Boêmia. E ali eu fiquei até 69, quando fui aprovado no concurso do Banco do Brasil, e aí ingressei no banco, e aí eu fui até me aposentar. Então eu tive 2 trabalhos antes da aposentadoria, um de professor e outro de bancário. Trabalhei perto de 30 anos no banco, me aposentei. E sem te envaidecer, mas o nosso telespectador tem que saber que o Alencar, ele foi durante muitos anos, vamos dizer assim, da metade da sua carreira para a final, ele sempre foi o braço direito do Banco do Brasil em Farroupilha. Esporadicamente respondia pela subgerência, que se chamava na época, pela própria gerência, e se transformou consequentemente pelo seu conhecimento, tanto na coletividade quanto ao coleguismo, tá? Naquela pessoa que o gerente chegava e o Alencar puxava a radiografia e dizia, olha, aqui é assim, assim, assado, e eles podiam confiar com a maior tranquilidade do mundo, porque era aquilo que estava acontecendo em Farroupilha. Então essa parte, Alencar, foi elogiável, foi muito bonito. Mas mudando dentro deste período do Banco do Brasil, você foi um período atleta do Brasil de Farroupilha, né? Vamos lembrar um pouquinho essa passagem pelo Brasil. Eu na verdade... Acho que o teu irmão também, né? O Zerei também jogou no Brasil. Eu comecei a jogar no Brasil com 17 anos. Ainda estudava no colégio da NAREC. Nas férias vinha para casa e treinava no Brasil, terças e quintas nós treinávamos. Porque o jogo normalmente era no domingo. E eu não estreiei nos
no segundo time. Casualmente, o ponteiro direito da época era o Atos Kuhn, e ele não pôde jogar. Eu entrei, no primeiro jogo que eu fiz, entrei como titular no Brasil. Poxa. Joguei no Brasil em torno de 10 anos. Joguei no Brasil em torno de 10 anos. Fomos até, inclusive, campeões estaduais de amadores. Tenho a faixa lá em casa, é um orgulho muito grande que eu guardo. E sempre sou torcedor do Brasil e pessoal. Essa é uma parte muito, muito bonita. Eu acho que poucos que estão nos assistindo sabem dessa história. Por isso que eu repito neste programa pela segunda vez, de que os caminhos da vida têm esse objetivo, né? De encontrar aquelas pessoas que têm um passado positivo, vamos dizer assim. E seguindo na parte do futebol, durante muito tempo nós tínhamos o time lá da Associação Atlética Banco do Brasil, da ABB, que a minha bolinha é bolinha de sagu, né? O Alencar, consequentemente, era o cara lá dentro, né? E uma das coisas que com ele não tinha era meio termo. Era jogo, entrava e vamos disputar isso aqui para ganhar. Ah, sempre disputar para ganhar. Eu tive o privilégio de fazer parte da diretoria da ABB, que era a nossa associação. Fui o primeiro presidente fundador. E um fato importante que ocorreu na época é que nós havíamos pedido para o banco um recurso para a compra daquela sede. E mudou a legislação na época, nos negaram o recurso. Mas o negócio com o proprietário da terra lá já estava feito. E aí eu e o falecido Faquin, aquele que faleceu naquele acidente, aliás, toda a família faleceu, tivemos que bancar, senão nós perdíamos o negócio. Nós ficamos, depois, 2, 3 anos, cobrando da ABB, em módicas parcelas, o recurso que nós tínhamos dado, metade cada um. Não me lembro quanto é que era, mas parece que era 5 milhões da moeda. Da moeda na época, que é a cruzeiros. A gente bancou, compramos, botamos no nome da ABB e depois a gente se ressarciu ao longo do tempo. Mas a ABB foi uma fonte de, não só de distração, como criação de amizade. E todas as pessoas que lá jogavam admiravam como nós nos reuníamos e qual era a nossa disposição em fazer esse tipo de amizade. Sabe? Aquilo lá foi um motivo congregador de todos nós. Com os funcionários do banco, com o pessoal do interior que vinha jogar ali de noite. Mesmo. E era iluminado, então todo mundo queria jogar lá. Teve um período que praticamente quase que 2 anos, tá? Nós não repetimos o mesmo time para jogar. E jogávamos todas as terças e todas as sextas. Né? Então ficou uma coisa muito, vamos dizer assim, essa semente, Alencar, infelizmente não existe mais no quadro de funcionários do banco. Tá? Remotamente em cidades mais longe, porque nós temos aquele problema, né? Funcionários que trabalham aqui, moram em Caxias, em Bento Gonçalves, em Garibaldi, né? E naquela época praticamente todo mundo residia aqui, né? O número também reduziu significativamente de funcionários, né? Nós chegamos a ter 100 funcionários. Exatamente. Aqui. Então esse número por si só conseguia sustentar. Se conseguia pescar 8 pernas de pau. Né? Sim. Sempre tinha gente sobrando, né? Sim, a gente ia lá para... Às vezes nem jogavam, mas iam lá para comer o churrasquinho, para se divertir, para se confraternizar. Né? Claro. E era um dos objetivos da ABB. Né? Uhum. Alencar, outra coisa que a gente gostaria de saber é como foi essa integração, tá, que você teve com o Banco do Brasil, com o quadro de funcionários e com a comunidade propriamente dito, né? Isso veio muito em função da tua formação familiar, do teu ensino em escola. A pergunta é a seguinte, não responde se tu quiser.
O que você considera? Você ajudou mais o banco na tua forma de atuar como profissional? Corretíssimo, que hoje não estou dizendo que os funcionários hoje não são corretos, de maneira nenhuma. Ou foi o banco que te transformou dessa forma? Aí a gente poderia considerar como uma díade. O banco, eu reconheço, me ajudou muito. Me ajudou demais. Tudo que eu tenho, eu devo ao banco. E por isso, entendendo isso, é que eu me dediquei tanto ao banco. Modéstia à parte, eu trabalhei muito no banco. E eu tenho um orgulho muito grande. Uma certa ocasião, o banco fez aquela reestruturação funcional e eles precisavam eleger o gerente de suporte. O gerente de suporte não era escolhido pela direção geral. O gerente de suporte tinha que ser escolhido pelo grupo funcional. Aí, os supervisores da época, todos deviam ser candidatos. Essa era. Então, os supervisores não entravam na escolha. E eu pedi que meu irmão e minha esposa também não entrassem, para não desequilibrar a disputa. E é um orgulho muito grande que eu trago, e eu fui eleito por unanimidade. Unanimidade, eu lembro disso. Isso é uma das coisas boas que ocorreram na minha vida. Porque os funcionários entenderam na época que, além de ser da amizade que a gente tinha com todos os funcionários, tinha que ter alguém com responsabilidade, conhecimento, conduzisse, capacidade, liderança. Bem conduzisse os serviços que o banco prestava. E isso, para mim, é essencial. Aliás, o Banco do Brasil, ele deve ser visto pelo município como um divisor de águas. Eu, quando entrei no banco, ainda na agência velha, lá no Gasperim, o banco não fazia muito tempo que tinha vindo para cá. E o que o Banco do Brasil ajudou o município, fora de série. Sem dúvida. O banco foi o propulsor da economia, da modificação da agricultura, das grandes indústrias que vieram para cá, da instalação das grandes fábricas de sapato, que depois, infelizmente, mas não por culpa do banco, o Banco do Brasil foi, vamos dizer assim, ele era, na época, o banco de fomento. Depois que criaram esse banco SA... É o que implantou, né, Alencar, a política do preço mínimo nos diversos segmentos da agricultura. Dos diversos segmentos. O banco era o banco de fomento. Se o governo precisasse feijão numa determinada região, ou se estivesse faltando no país, ele dava para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ganhava muito pouco, mas distribuía para esse país inteiro todos aqueles empréstimos e alavancava esse produto que estava faltando no mercado. Não havia concentração de empréstimos para determinados segmentos e meio que únicos. Sim, sim. Ele possibilitava que houvesse a produção, que era um dos objetivos, e dava recursos para essas pessoas trabalharem. Se desenvolverem. Exato. Ter a produção. Então, esse banco que depois passou a banco comercial, aí o banco precisa de lucro, porque quem tem ação no banco quer rendimento. Então, ele mais ou menos ficou um banco assim, praticamente igual aos outros bancos. Um banco comum no mercado. Inclusive, o salário dos funcionários reduziu significativamente, porque ele tem que concorrer, quanto mais achatado o salário, maior é a rentabilidade e assim recompensa aos que têm ações no banco. Né? Tá certo, tá certo. Voltando a falar, Alencar, lá do Brasil de Farroupilha, na tua opinião, o que faltou para o Brasil de Farroupilha, o clube, tá? Brasil de Farroupilha, ter permanecido com o patrimônio que tinha, e um belo patrimônio, com o seu campo de futebol, e hoje ser um clube, tá?
que representa o município de Farroupilha muito bem, em especial agora com as meninas do Brasil aí que vão disputar, me parece que o Campeonato Brasileiro, inclusive. O que faltou nesse contexto todo de tu ter um patrimônio, ele desaparecer, ninguém cobrar de ninguém porque desapareceu e tá lá de favor no estádio municipal? O futebol, na época que nós jogávamos, era amador. Então não se pagava ninguém. Nenhum jogador recebia nada, né? Depois que ele começou, que o Brasil entrou para a segunda divisão, futebol estadual, aí já tinha que pagar os jogadores. Aí já começou a profissionalizar. Aí você tem que pagar. Houve uma migração muito grande de gente que veio de fora para cá, que não tinha aquele apego ao Brasil. As pessoas que moravam no município por si só não davam conta de todo esse compromisso que o banco assumia, que o Brasil assumia com os jogadores, com os profissionais, enfim. E isso foi uma roda viva, digamos assim. E por isso que o Brasil teve outras épocas que ele esteve regularmente, até bem. Mas esse patrimônio foi necessário para quitar uma série de ações trabalhistas, segundo me consta. Segundo eu tenho conhecimento. Eles entravam com ação trabalhista e não tinha outra forma, o único bem que o Brasil possuía era a Baixada. E aí foi sendo dilapidado esse patrimônio que o Brasil foi fatiado. E aí ainda bem que o município dispõe desse estádio e que possibilita que o Brasil ainda dispute algum campeonato. Mas é uma pena. Eu acho que uma cidade como Farroupilha poderia ter um time ativo, né? Mas isso aí, porque não está na raiz desse pessoal que vem de fora, sabe? Que é muito superior ao nativo de Farroupilha. Eu me considero daqui, porque estou aqui todos esses anos. Mas o pessoal que vem para cá em busca de emprego, ele demora um pouco para assimilar o que o município tem para oferecer e apostar nisso, né? Então eu acho que... Alencar, chegamos ao final deste primeiro programa em que você participa aqui. Fico já na expectativa de que esse assunto, Brasil de Farroupilha, a gente terá que abordar um pouco mais, porque tem algumas coisas assim que, sem querer encontrar o bicho-papão da história, tá? Não, a gente não é esse o objetivo, mas nós temos que arranjar uma maneira de explicar melhor o que aconteceu, porque onde hoje está, que é o estádio municipal, está fazendo muita falta para os estudantes de Farroupilha praticarem o atletismo. Tá? Se precisarem fazer qualquer competição, tem que se dirigir a um município vizinho, ou Caxias do Sul, ou Bento Gonçalves. Agradeço a tua presença, Alencar. Fico lisonjado com as tuas pinceladas, mas nós vamos ter que voltar. A TV Cidade, desde já, está te convidando para nós fazermos um alongamento deste caminho que nós encontramos nos caminhos da vida. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Agradeço a TV Cidade e estou à disposição. Eu me sinto lisonjeado em ter sido convidado para participar desse programa. Boa noite. Um abraço a todos. Nesta longa estrada da vida